uma grande alegria estar aqui e realmente Bocaina é importante. Eu tentando colocar a cidadezinha no mapa, né? No interior de São Paulo, e foi onde, segundo nós entendemos pelo Espiritismo, eu escolhi reencarnar. Eu não sei porquê, e inclusive escolhi reencarnar atrás do cemitério. Imagina só, numa fazenda de café. Essa é uma incógnita que eu estou tentando decifrar, mas aqui ainda não deu. Mas talvez vai ficar para a próxima, depois do meu retorno, onde vou ter um pouquinho de consciência mais ampla e entender. Mas deve ter sido por alguma razão especial, senão eu não o teria feito, como todos nós também, como entendemos, escolhemos onde reencarnar, com quem reencarnar e com o objetivo de que tanto o lugar como as pessoas com quem nós reencarnamos nos ajude a evoluir, que nós somos todos aqui parceiros evolutivos. Então, irmãos ajudam-se a melhorar, casais ajudam-se a melhorar, contribuem com a transformação de cada um, com o melhoramento, com a evolução de cada um. E existe um período nessa nossa trajetória, uma vez mais pela Terra, porque já viemos muitas vezes, como foi bem dito também pela nossa irmã, nós estamos todos em níveis diferentes de evolução. Existem os que estão mais adiantados, que pelo seu próprio mérito trabalhou para esse adiantamento, como nós todos trabalhamos pelo nosso melhoramento, pela nossa evolução, alguns com mais afinco, outros com menos afinco, alguns mais despertos e outros mais sonolentos consciencialmente. Então, mas isso não é porque espíritos que ainda estão sonolentos porque querem muitas vezes, mas faz parte, ele ainda não se desenvolveu o suficiente, porque como nós entendemos também, como nesse processo reencarnatório, que nós, a partir de seres ou espíritos simples e ignorantes, experimentamos a vida física em várias formas, inclusive como no mineral, no vegetal, no animal e tudo isso, até um momento em que nós, como seres humanos, nós despertamos. Então, começamos a entender a autoconsciência, a consciência de nós mesmos, mas ainda sonolento, ainda sonambulando, e a gente vai despertando à medida que a gente vai vivendo mais na Terra, tendo mais vivência na Terra. E alguns ainda estão nesse período de mais sonolência, uma sonolência consciencial. E nessa sonolência consciencial, ela tem algumas características. Por exemplo, nós vivemos nossas vidas a esmo, sem muita direção. Tem uma música de Elton John que chama Candle in the Wind, Vela ao Vento. É uma música que ele fez em homenagem a Marilyn Monroe, que ele usa o nome real dela, que é Norma Jean, e que ela vive a vida dela como uma vela ao vento. A chama, ela flutua, ela vai para lá e para cá, sem um direcionamento. Então, essa é uma das características quando a gente ainda está buscando. Essa sonolência nem necessariamente é porque a gente deseja, ainda é pelo nosso próprio, pela nossa própria evolução que ainda caminha lentamente. E nessa sonolência a gente também trabalha mais ou preocupa-se mais com a sobrevivência e gratificação dos desejos, são nossas prioridades. A sobrevivência física, obviamente, é necessária, porque sem um corpo saudável alimentado não tem... nós, como espíritos, é um instrumento que se torna deficiente para nós exercermos o nosso trabalho evolutivo aqui.
porque ninguém consegue ser muito filosófico nem espiritualizado com fome. Você está aqui focado em alguma coisa e o estômago roncando. Me dá alguma coisa. É uma necessidade que a gente tem. Mas, e nessa sonolência, às vezes a gente exagera um pouco nessas gratificações dos desejos. E a gente perde tempo com supérfluos, com futilidades, porque a gente tem um vazio a ser preenchido e a gente não sabe como preencher esse vazio. Há um chamado da alma que nos está falando já, ou dando indícios, dando sinais que a gente precisa para alguma coisa estar deficiente, faltando. Então, e a gente preenche então esse vazio com futilidades, por exemplo, ir ao shopping e comprar tudo que a gente vê. É até terapêutico. É gostoso, até chegar a conta. Aí a próxima é você trabalhar, né? Você falar com um terapeuta para ver como que você então resolve esses problemas. Então predomina na sonolência o egoísmo e o materialismo. É me, myself and I, como dizem os americanos, né? A gente está preocupado conosco, não importa com o outro, e que a gente como cristão, todo espírita é cristão, a gente esquece o ensinamento básico de Cristo, amar ao próximo como a você mesmo, ou faça aos outros, ou sirva como ele nos serviu a humanidade com o seu exemplo. Então a gente ainda está mais egoísta, mais materialista, que também isso será trabalhado no decorrer da nossa evolução e muitas vezes nessa vida mesmo, como a gente vai ver, porque Deus não nos permite que vivamos na sonolência sempre, Ele dá, de vez em quando, Ele coloca o despertador para despertar para nós, e nós vamos ver algumas das maneiras que Ele usa para dar esse chacoalhão para fazer-nos despertar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa que não está bem. E nós, na sonolência, nós não questionamos a razão de nossa existência. Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? E na sonolência o progresso é limitado ou quase nulo. Nós sempre progredimos, cada encarnação, mesmo pela própria razão de voltar à Terra, de ter um outro corpo físico, de participar da vida física, gera uma evolução. Mas há maneiras, como nós aprendemos no Espiritismo, de acelerarmos essa evolução, que é mais benéfica para nós quando nós trabalhamos nessa evolução. Então é importante para nós não viver apenas essa evolução natural, como a gente vai ver daqui a pouquinho. É bom para a gente também fazer esse trabalho. E que é um trabalho também que será feito, vai ter maneiras que Deus nos manda para acelerarmos isso. Tem na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, e Kardec faz umas perguntas fantásticas. E nessa ele pergunta se o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então, eles respondem que há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, que é o próprio fato de estar reencarnado. A gente vai sofrer aqui fisicamente, porque a gente vai ter as batalhas que são características do mundo físico, que vai gerar um progresso, principalmente se nas vicissitudes a gente tiver a paciência necessária, a resignação, etc., já nos ajuda a evoluir. Então essa é a força das coisas.
A gente, sem fazer muito esforço, evoluímos. Mas existem um momento da humanidade, quem lê a história da humanidade já pode perceber esses eventos. Então eles dizem que quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nesse caso, esse abalo físico e moral é esse despertador que Deus envia para toda a humanidade. Todos nós temos esse abalo físico e moral em nossas vidas pessoais, que é um alerta de que estamos sonolentos e precisamos despertar. Então, por exemplo, a nível individual, esses abalos físicos e moral, muitos deles, por exemplo, uma doença grave conosco mesmo ou com um familiar, o desencarne prematuro de um familiar, por exemplo, a perda de um emprego que era o sustento da família, um negócio que fale, que tira do provedor o seu sustento. São abalos que a gente vê de início como algo ruim. E muitas vezes a gente até amaldiçoa. Mas esses são sinais, são esses abalos físicos e moral que Deus nos dá para fazer-nos parar e pensar. É igual, por exemplo, a dor física. A dor física é um alarme que o nosso sistema, o nosso organismo envia para falar tem alguma coisa errada com o seu corpo. Então, doenças são diagnosticadas assim. Uma dor no fígado, uma dor no pulmão, nos pulmões, no pulmão, alguma coisa desse tipo. É a maneira que o nosso corpo físico tem para avisar, tem alguma coisa errada aí com você. Então é um alerta que vai nos levar a agir para resolver, para ver o que é. E existe o abalo que ele é mais espiritual, que não é físico, e é alguma coisa nesse sentido, que é para despertarmos. A nível universal, a nível global, tem também esses grandiosos que a gente vê na história da humanidade. Só na evolução da Terra, antes, até a era dos dinossauros, há 60 milhões de anos atrás, houveram 5 grandes cataclismas. E cada um eliminou, num espaço de 4 bilhões de anos, cada um eliminava entre 80% até quase 90% da vida. No início, a vida incipiente ainda, que estava começando. Catastrófico, que se estivéssemos lá olhando, se pudéssemos ver de longe, Jesus via, porque nós entendemos que ele é o governador da terra, supervisionando tudo isso aí. A gente vai ter daqui a pouco também dos Espíritos uma explicação muito bonita sobre isso. Então, olhando, parece, você fala, puxa vida, e agora acabou tudo. Então, você fala, acabou. Aí você olha aquilo e fala, isso é terrível. Aí, com o tempo, pacientemente, a atmosfera se refaz, tudo se refaz. É como se fosse um período de incubação para algo novo. Aí começa um renascimento. Daqueles 10, 20% que sobreviveram, as espécies que derivam dessa vida que restou, vem mais complexa, mais bela, mais organizada. Aí passa mais um período, também vai precisar de uma reforma. Vem outro. E assim sucessivamente. E cada um o período de incubação, de reforma e o florescimento do novo, do renovado, do mais complexo, do mais fantástico. Até o último,
60 milhões de anos atrás, que acreditam que tenha sido um meteoro do tamanho da Bélgica, que caiu na península de Yucatán e chacalhou a terra. Talvez até o sertão virou mar e o mar virou sertão, como diz a música. E danificou toda a atmosfera, mudou tudo. Então, teve erupções grandiosas e o ar não era respirável. Então, os dinossauros, que eram aqueles monstros gigantescos, tinha dinossauro maior do que um desses ônibus escolares que a gente vê aí. E aí também 90% da vida marinha, terrestre, água, animal, a fauna, flora, tudo eliminado, com exceção da barata. Ela sobreviveu. E aí tem o período de incubação, outro período, e a gente vê o que surgiu a partir de lá. Tudo diferente, tudo bonito. Pássaros, árvores, flores, os animais, até chegar a nós, o ser humano. Todas essas crises, todas essas catástrofes que pareciam que eram aterrorizadoras, eram para o benefício da própria vida. E nessa programação feita dessa maneira, tinha como o ser humano, nós, como um dos espíritos mais evoluído que viria habitar a Terra um dia. Então, essa transformação, a necessidade de uma destruição quase que total para a reformação. E nós tivemos depois, por exemplo, as guerras, primeiro a peste bubônica, por exemplo, do século 13, 14, que dizimou 50% da população da Europa, por exemplo. Aquilo era pandemia, a pessoa era infectada 5 dias depois, morria, caía na rua, e não tinha higiene, não tinha médico, nem sabiam o que é que estava acontecendo. Mas era um momento que a Europa, não é a Europa que a gente vê hoje, era suja, era pobre, passavam fome. Então, e esses espíritos, a gente entende, muita gente, 200 milhões de pessoas desencarnaram, alguns dizem entre 50 e 200 milhões, não se sabe ao certo. Então a gente vê isso como catástrofe, que sabe, mas tantas pessoas morreram. Não, os corpos daquelas pessoas morreram. O espírito, ele retornou ao mundo espiritual, onde também evoluiu alguma coisa, reorganizou-se e voltou para outras experiências. E a própria Europa, no caso, ela se transformou com aquilo. Na época, a peste bubônica ajudou a eliminar o feudalismo, que era uma estrutura social e política que tinha o rei, ou o duque, ou quem era lá, que tinha o controle sobre a maioria das pessoas que trabalhavam para ele, os pobres ignorantes. Sem direito, escravos, sempre ele escravo, e toda a geração a partir dele escravo, sempre. Então vem uma crise desse tamanho, que também parece aterrorizante, mas que transforma e traz, por exemplo, o renascimento, renovação, mudança. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Todas elas transformadoras. Esse nível em escala maior. E até no tsunami, um dos grandes há pouco tempo. Que todos aqueles lugares, quando foram destruídos, já foram muitos deles reconstruídos melhor. Melhor, mais moderno. Então são necessidades, esses abalos, no caso,
físico que Deus manda de vez em quando para ajudar a humanidade a despertar, a sair da sonolência. E nós temos uma atual, que dá para ver pelas máscaras nos nossos rostos, por exemplo, que é o Covid. Então, o Covid é um desses abalos, morais e físicos. Né? Tem outros também, que são despertadores de consciência. Então, essa própria epidemia, a pandemia que nós estamos passando, certamente a primeira para todos nós. Não sei, você estava na da peste bubônica ou não? Eu estava, minha mãe falava para mim, lindo, você é uma peste. E então nós temos essa para nós a primeira, mas a gente vê os números, né? Eles são grandes aqui nos Estados Unidos, já tem, eu já até nem estou acompanhando direito, mas tem acho que uns 220 mil pessoas no Brasil também. Hoje já eu li que no mundo bateu o recorde, 370 mil casos. E morre de outras coisas mais também, é só Covid. É só Covid, agora é moda, né? É moda, você chega no mundo espiritual, você fala, como é que você desencarnou? Covid. Tá aí, tá atualizado. A convite. Falar que é outra coisa, por quê? Por quê? Por que isso aí? E muita gente, mas esse é um despertar ameno. É um despertar ameno. Ele não é uma... Tem muita gente, obviamente, desencarnando, porque desencarnaria, como a gente aprende no Espiritismo, se não fosse disso, seria de outra coisa. Mas isso aí já vem também com um propósito de fazer aí uma limpeza, ou um reajuste. Os corpos que desencarnaram, foram só os corpos que desencarnaram, os espíritos cujos corpos desencarnaram por causa do Covid seguem vivendo. Os corpos não desencarnaram, eles morreram mesmo. Quem desencarnou foi o espírito. Então, entendeu, né? O espírito desencarna da carne. E a carne morre. E o espírito continua vivendo. A gente aprende no Espiritismo, tem até prova científica que o espírito continua vivendo, que nós somos seres imortais. E essas crises, como a gente viu, está vendo, muitos passando, ela nos convoca a fazer uma viagem interior, porque ela muda o nosso dia a dia, ela muda a nossa rotina drasticamente. Eu aprendi até a cozinhar no Covid. E a esposa ficou tão feliz que ela falou, agora você é o cozinheiro-chefe. E eu não consigo sair dessa. Mas gostei, é terapêutico. Ajuda, é bom, a gente participa. E para ela tem a oportunidade de fazer outras coisas. Ela trabalha alimentando pessoas sem teto. No sul da Flórida eu moro. O Alex foi generoso em falar que eu moro em Miami. Eu moro em Homestead, é quase pertinho de Cuba já. Um pouquinho para cima. Então, e ela participa, ela faz esse trabalho e tem um número muito grande de pessoas necessitadas morando na rua, em pontos de ônibus. Então, ela faz, no caso, uma participação, que é um trabalho caritativo, que segundo Kardec, fora da caridade não tem salvação. Então eu falo para ela, você já está salva, e eu espero que você me ajude. Fala, mas eu estou salva porque o meu esposo que ajuda na cozinha dele, com a família. E faz a gente questionar, por exemplo, o que é que a gente está fazendo aqui nessa encarnação? O que nós estamos fazendo? Se a gente está praticando o amor ao próximo. Mesmo dentro, a gente viu em muitos casos, a gente leu nas notícias, de pessoas que não estavam acostumadas, casais acostumados a ficar tanto tempo com o cônjuge dentro de casa.
Então você descobre diferenças que antes, aquele tempo, a separação forçada pelo... Ele ia trabalhar, depois ia chegar em casa, antes de chegar em casa, muitos aqui, nem tanto, mas no Brasil, para no bar, vai tomar uma com os amigos. Quando chega em casa, já está todo mundo dormindo, no outro dia você sai, fala bom dia para a esposa, vai embora e tal. E nessa mudança de comportamento que o Covid gerou para todo mundo, então ela fez a gente ficar mais junto com os nossos seres queridos, que são os seres que, segundo Emmanuel, nós escolhemos, nós conversamos, decidimos, antes de reencarnar, vir junto com o propósito de ajudar um ao outro a evoluir e também com o propósito de resolver problemas que nós tivemos em outras encarnações, em outras vidas. Seja com filho, seja com neto, ou quem for, que é daquele grupo de espírito que nós organizamos, que nós decidimos vir junto. Então, no caso, principalmente do Covid, desse enclausuramento que a gente teve aí forçado, nessa quarentena, que já está, não é nem quarentena, já está quase meizena, passou a nena, já não sabemos quando vai terminar isso aí, temos essa oportunidade, então, para utilizar isso aí para o nosso crescimento. A gente viu, por exemplo, houve um aumento em violência doméstica, infelizmente. Mas, felizmente, houve uma diminuição em divórcio, porque os juízes não estavam trabalhando. Porque senão teria aumentado. Vai ficar para depois da pandemia ou aproveitar o restante do tempo e trabalhar as diferenças. Porque para a gente, no matrimônio, uma vida para você ficar muito tempo com aquele ser, com aquele parceiro evolutivo que você decidiu, que reencontra e é unido pelo matrimônio, eu esqueci a palavra que eu ia falar. Paciência que vocês tiveram. Paciência é a chave. E a gente não consegue mudar ninguém, não. A gente só consegue mudar a nós mesmos. A gente não muda filho, a gente não muda marido, a gente não muda mulher, a gente não muda ninguém. A gente pode participar, auxiliar, ajudar na mudança. Mas cada um muda-se, ou não se muda. Então, por exemplo, na terapia de casais, a maioria dos casais vão lá esperando que o outro mude. Por que você está aqui? Para ela mudar. Ou para ele mudar, ele é assim. Mas não é, quem muda somos nós. A gente se adapta. Então, um dos grandes benefícios dessa quarentena que a gente tem, é esse aí, de fazer esses reajustes. Acomodar coisas. Respeitar o desejo do outro. Somos diferentes. Então a gente não pode mudar. A gente trabalha com essas diferenças para o engrandecimento dos dois, do matrimônio e dos filhos. Então, uma das tarefas dessa crise do Covid é isso. Por isso que ela está... O que ela faz? Ela não está assim, causando muitos desencarnes em comparação com a população, que tem muita gente no mundo. E ela está propiciando essas oportunidades para a gente reavaliar os nossos relacionamentos conosco mesmo. Tem também, nesse Covid, aumento de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque nós não sabemos a conviver conosco mesmos. Nós não conseguimos. Hoje, com a graça de Deus, a gente tem o celular, que ajuda a passar aqueles momentos de dificuldade.
Quando a gente não sabe o que fazer, você vai no celular, vai lá ver notícias, essas coisas. Mas muitos desses casos de depressão, de tudo isso aí, a gente não sabe a conviver conosco mesmo, a passar um dia 24 horas sozinho conosco. E nós, a gente, a gente não consegue ir para lugar nenhum sem a gente ir junto. É igual papel de bala no sapato. Não adianta, a gente não se escapa de nós mesmos. Então, a melhor estratégia é fazer de nós a melhor companhia possível para nós mesmos. Então, essas crises, essa aqui, por exemplo, ela dá essa oportunidade disso aí também, de fazer isso. Também a crise, no caso essa e outras também, ela também, nessa reavaliação que a gente faz de nossa vida, é a gente fazer esses questionamentos. Como que a gente está conosco mesmo? E o nosso relacionamento com outras pessoas, com outros espíritos evoluindo como nós mesmos. Se a gente está praticando o amor ao próximo. E essa é uma das tarefas que nós viemos aqui aprender, que é o que Jesus nos diz. Kardec, fora da caridade não há salvação. Nós estamos praticando essa caridade. Estamos reconciliando com nossos seres queridos. Já perdoamos quem nos ofendeu, pedimos perdão, estamos em paz com nossas consciências. E essas perguntas são muito importantes, porque eventualmente nós a faremos. E muito comumente nós não as fazemos quando nós estamos todos bem aqui, saudáveis. Eu trabalho voluntariamente com pacientes terminais. Então, quando chega um momento que eles são diagnosticados com uma doença terminal, com pouca chance de recuperação, e muitos vão para os hospices, que são atendimento paliativo, seja no hospital, no asilo, até mesmo em casa, quando eles já sabem, o próprio espírito faz com que nós façamos, nós espíritos somos nós, essas perguntas. E todos essas situações não resolvidas vão vir à nossa consciência. A das ofensas, a quem ofendemos é a primeira. Se pedimos perdão. Depois se perdoamos. Isso vem. E não deixa o espírito em paz até que não seja resolvido. Então, nós vamos resolver. E no caso do hospice, eles têm até assistente social, tem capelães, tem psicólogos, que ajudam até a resolver se a pessoa com quem eles precisam tem essas diferenças, desavenças. Precisa resolver isso, se eles não estão lá, se estão em outro lugar. Tá? Eles arrumam uma maneira, o próprio grupo, o próprio hospice, com que o paciente, no caso o desencarnante, se reconcilie, se não presencialmente, uma ligação, alguma coisa, algum contato, para que esse problema seja resolvido. Então isso aí é um chamado do próprio Espírito, ele exige. E nós aprendemos isso aí no Espiritismo também, que nós vamos fazer isso, os próprios Espíritos dizem, quando nós desencarnarmos. Nós vamos reavaliar a nossa vida e ver o que é que nós fizemos bem, o que nós fizemos errado. E segundo os Espíritos, das coisas erradas que nós fizemos, nós nos envergonharemos. Então a gente não quer se envergonhar, nós queremos resolver tudo isso para não ter que passar por essa situação em nosso desencarne. A gente vê isso aí também nas experiências de quase morte, quando o paciente ele tem uma experiência, ele vive quase a rotina inteira do desencarne, mas como não é a hora dele, ele vai voltar ao corpo e ele vai então descrever o que aconteceu. Então, uma das ocorrências é isso aí, que ele vai reavaliar a vida dele. É uma avaliação rápida, intensa, panorâmica. E
o que sobressai, obviamente, ele não vai ver as coisas boas que ele está fazendo. O que sobressai é o que ele está fazendo mal. E normalmente, infelizmente, é a maioria. O bom é que ele se transforma, ele sente, é uma crise individual, pessoal dele, que veio dar um chacoalhão tremendo e ele volta espiritualizado. Ele entende por que nós, como espírito, estamos aqui na Terra. Ele entende isso. E ele, então, dá os passos para a sua transformação. Então ele se torna mais espiritualizado, mais caritativo, ele participa mais, ele entende a ideia do amor ao próximo comum. Então é uma transformação que foi necessária, um chacoalhão muito forte para que ele se regenerasse. Então a gente aprende dessas experiências de outras pessoas para nós já darmos os passos necessários para a gente não precisar esse chacoalhão. Porque se a gente fizer tudo direitinho, se a gente estiver esperto, nós não vamos passar por isso. Porque não precisamos. Já estamos despertos. Então a gente pode trabalhar para isso. Na pergunta 728, como das crises, dos cataclismas que eu mencionei, Kardec pergunta se é lei da natureza a destruição. E eles respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, nossa maneira de viver também, ela precisa, a antiga, que não serve mais, a obsoleta, ela tem que ser destruída para que o novo venha e tome conta. E eles continuam, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação. É transformação. Quando a gente vê acontecendo, é feio, né? É até sangrento em muitos casos, mas o que parece uma destruição é uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A gente pode ver isso aí claramente na história da Terra, na história da humanidade. Essas aparentes destruições são esses novos renascimento, transformação, que é coisa de Deus, é da providência de Deus, para o nosso próprio bem, porque o nosso destino é a evolução. Essas crises são pontos de viragem, turning points, em inglês, que a gente que é bom, é necessário, por isso que elas vêm nas nossas vidas. São oportunidades de reflexão e introspecção, porque se não houvesse, a gente ficaria ainda sonambulando, ainda sonolento, de reinvenção, renovação, transformação. No Brasil, tem muito desemprego no Brasil por causa do Covid, mas eu li que acho que foram registrados mais de 1 milhão de aquelas empresas, microempresas. O que é isso aí? Isso é reinvenção. Você se reinventa. Você perde o seu emprego no escritório e vai fazer donut. Tem uma prima fazendo sucesso, vendo R$60 de donut por dia. Continua fazendo. Então, porque o ser humano tem esse poder de resiliência. A gente se reinventa, a gente faz outra coisa. É característica do espírito, que tem também, no nosso banco de conhecimento, a gente já passou por muitas coisas. Fomos artistas em outras vidas, artesãos, por exemplo. Nós temos um conhecimento que na necessidade a gente se transforma, a gente faz, a gente vai atrás, não para. Ou não. Depende do nosso desejo, da situação, essas coisas. Então, essas crises têm essas viradas, esses turning points. Já existem, por exemplo, isso já acontece, esse ponto de viragem já acontece naturalmente na nossa vida, como já ocorreu. E em minha eu fiz eu não sei se coincidência ou não, mas eu notei que desde quando eu nasci, eu não me lembro quando eu nasci, mas eu me lembro quando eu tinha 7 anos, algumas coisas. Então, a partir daí, eu comecei a contar 7, 14,
quanto que é depois de 14? 21, 28. A cada 7 anos eu tive um turning point que eu não tinha me dado conta. Eu fui me dar conta depois que eu parei. Então, é um período, e naturalmente. Então, a gente já tem, por exemplo, esses turning points, esses pontos de viragem na nossa vida normalmente. Né? Quando você começa a namorar, quando casa, quando tem filho, são turning points. E a gente nem nota, porque é um processo natural, a força das coisas. Mas aí, em cada mudança, quando a gente for analisar, nós estamos mais fortes, nós temos mais conhecimento. Sem a gente nem se dar conta. Mas tem alguns, nesses casos, que vem mais drástico. Ele é um chamado para nós acelerarmos a nossa evolução. Então, a gente se dá conta, a gente fica atento e a gente utiliza isso para o nosso benefício. Então, opa, está falando comigo, deixa eu ver como que eu posso aproveitar isso aí para evoluir um pouquinho mais. Mudança. Heráclito de Éfeso. Mudança é a única constante na vida. Esse foi o filósofo que falou que ninguém pisa no mesmo rio 2 vezes. Porque no momento que você pisa no rio, as águas que estavam lá já não estão mais. Flui. Tudo flui. Tudo. Tudo em movimento. Não tem nada estático no universo, nem dentro de nós. Células morrem e renascem a cada segundo. Estamos sendo renovados. Mais um. Mudança. E Paulo, em Efésios, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do ser humano, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tem pessoas que resistem à mudança. A gente estabelece uma zona de conforto, porque mudar é complicado, você tem que mudar hábitos, você tem que mudar talvez até de lugar, etc. Nós conhecemos. Nós crescemos muito desde quando nós viemos do Brasil para cá. Todos nós, foi uma mudança. E nós evoluímos bastante. É uma mudança que nós aceitamos, então a gente estava aberto para isso. E a vida é uma maneira de colocar-nos onde nós devemos estar, para cumprir a missão que nós viemos aqui cumprir. Então nós estamos acostumados com mudanças. E a gente deve não apenas abraçar essas mudanças, mas trabalhar até para elas, porque a mudança ela pode renovar, se a gente mudar corretamente. E a gente quer renovar. Então a gente sai de um processo de sonolência consciencial, que vem pela força das coisas, pela nossa própria evolução como espírito, e a gente vai então, passa por fases de crescimento e despertar, e por situações que provocam que nos dá chacoalhões quando a gente dorme um pouquinho mais. Então a gente passa por esse processo e a gente pode abraçar essas mudanças, essas oportunidades para o nosso próprio benefício, que seria o ideal, porque ele tem uma razão, porque se a gente não mudar agora e temos que mudar, ela vai aparecer de novo no futuro. Então, se a gente já fizer agora, a gente não vai precisar fazer depois. Depois a gente faz alguma outra coisa melhor ainda. Então, vão havendo essas situações, essas crises, uma crise global, crise individuais em nossas vidas, através de vicissitudes, de coisas que nos incitam a mudar, até o nosso despertar. Eu acho que a gente pode considerar, nós aqui poderíamos nos considerar já despertando pela nossa própria iniciativa em encontrar um centro espírita, ou seja, uma outra igreja,
Mas quando a gente vai atrás ou de uma religião, ou de uma filosofia, nós já fizemos essa pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? De onde venho? Para onde vou? Então nós fizemos essa pergunta e nós viemos atrás. Nós tomamos a iniciativa de ir buscar entendimentos, aconselhamentos, um guia para a gente já promover essa transformação. Então nós já estamos aqui despertos nesse sentido, porque nós já fizemos essa pergunta. Agora nós queremos resposta. E a vida arruma um jeito de levar-nos para onde tivermos que ir. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha passado pelo catolicismo, onde eu fui até Coroinha, amava. Foi um período ateu, um período Seishonoye e outros hinduísmo, um pouco de budismo, até eu chegar no Espiritismo, um pouco de ciência, até chegar no Espiritismo. Aí quando eu cheguei, comecei a aprender a doutrina, li, tudo aquilo que eu havia passado, tudo aquilo que eu tinha passado, eu encontrei as respostas, explicações que faltavam, outras que se encaixavam, que se completavam no Espiritismo. Por acaso, se existe por acaso. E não era, porque eu precisava disso, isso me faria bem. Então a vida nos auxilia também quando a gente vai atrás. Ask, peça e lhe será dado. Procure achará. Toque e abrir-se-á. Então nós temos, a vida trabalha conosco. Se quiser, usando Paulo Coelho, né, o universo conspira a nosso favor. Ou contra, depende como a gente pensa, atua. E aí no despertar, então, existe uma mudança de características. A gente já fez aquelas perguntas, a gente trabalhou para as mudanças, então vai ter um resultado e é inevitável, causa e efeito. Não te enganes, disse Paulo. Tudo que você plantar, isso mesmo você colherá. Lei de causa e efeito. Não escapa. Ninguém, essa lei não tem escapatória. Ninguém a evita. Tudo que a gente fizer, como a gente pensa, como a gente age, como a gente atua, vai ter um resultado, um efeito bom ou ruim, agradável ou desagradável, de acordo com a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Automaticamente e justo. E justo. Então, esse próprio trabalho de transformação que a gente abraça, que a gente trabalha para obtê-lo, vai ter um resultado. E aí, no momento, quando a gente começa a despertar, a gente já vai ter um sentimento, tudo é diferente daquele caminhar no sonambulismo, sem saber para onde você vai, sem direcionamento. Então, a gente vai sentir-se mais feliz conosco mesmos. A gente já está contente com aquilo, conosco mesmos. Já temos mais confiança em nós mesmos. Puxa vida, tanta coisa que eu fiz, como que eu mudei. E a gente vai ter paz e serenidade, que a gente não tinha antes, porque a gente já tem um entendimento melhor, que é do Espírito. A gente vai ser mais amoroso, mais bons, mais compassivos. Essas são características de espírito já evoluído. Jesus Cristo como um exemplo, e tem outros não tão santos ou divinos como ele, que também espiritualizaram. Altruísmo, você já não é mais me, myself and I, é nós, eu e você. Nós somos irmãos, somos parte da mesma humanidade, do mesmo barco, com os mesmos desejos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, trabalhamos para aliviar o sentimento do outro. A gente entende, vê o sofrimento das pessoas e sente aquele empatia, o sofrimento dela como se fosse nós, nos toca e nos dá vontade de ajudá-la a aliviar um pouco o seu sofrimento, que é uma das propostas do Espiritismo. Atendimento fraterno aqui, por exemplo, é esse aliviar o sofrimento do nosso irmão da melhor maneira que nós podemos. Então nós temos as nossas técnicas do Espiritismo que trabalha para isso.
estabilidade emocional. A gente fica mais fortes emocionalmente. A gente não se abala, porque quando a gente vê, analisa os nossos problemas, todos eles, nós solucionamos todos os problemas que nós já tivemos na nossa vida. Todos. E nós estamos aqui por isso, senão não estaríamos. E tem alguns que é tão fútil, que nem você até esquece. Mas a gente resolveu. Todos são resolvíveis. Então, no momento da adversidade, a gente tem essa estabilidade emocional. E a gente entende. Humildade. Muito importante também. Porque a gente se sente quão pequeno nós somos. Um dos grandes exemplos do espiritismo de humildade foi o Chico Xavier. Então, um ser iluminado, um ser desperto, que também pode nos servir de exemplo. E ele fez muito sacrifício em sua vida pessoal para fazer a missão, cumprir a missão que ele veio aqui cumprir. Perspicácia e mente aberta, mente aberta. Muito, muito importante. Aceitar as pessoas como são, não julgar, entender, tudo indulgência, né? Com as dificuldades alheias, com as deficiências intelectuais de outras pessoas, com compaixão. Tudo isso aí a gente nutre, a gente aprende, o espírito desenvolve isso aí, e uma vez desenvolvido fica, porque a gente não perde, e a gente para o nosso próprio benefício e de todas as pessoas com quem vamos ter contato. Vamos ter mais respeito por todos. Autoconfiança, resiliência. Se vem um problema, levantamos, sacudimos a poeira, damos volta por cima. Nós temos essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade de modificar a sua vida completamente. Às vezes a gente tem que desistir de certas coisas para fazer um downsize da vida, mas a gente se adapta a outra. E talvez seremos até mais felizes do que éramos antes, quando a gente tinha muito mais coisa. Então a gente adapta, a gente se adapta. E comprometimento com a prática espiritual. Então, essa super importante, que no despertar do espírito, que nós somos espírito, nesse despertar da consciência, a gente tem, então, esse comprometimento com a prática espiritual. Uma conexão maior com Deus, uma conexão maior com a espiritualidade. Ver o sagrado em todas as coisas, até em situações. Que tudo ele tem um propósito, não tem nada que acontece por um acaso. Todo tem um propósito e a gente pode aprender com tudo. Uma observação. Então, esse comprometimento com a prática espiritual é uma das principais características de um ser desperto, de um espírito desperto. E essa é também uma das propostas do Espiritismo, que é o Espiritismo, ele é o cristianismo aplicado. Ele é a prática dos ensinamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E a fazer o bem, a caridade. Fazer o amor, servir. O amor é incondicional. Não apenas o amor que a gente tem por seres próximos a nós. É ter a humanidade inteira, cada ser humano, a gente ter vê-lo como irmão, que somos irmãos em Deus, filho do mesmo Pai. E isso, nesse despertar, nesse comprometimento espiritual, nós temos a capacidade e a condição de ajudar esse irmão também a melhorar, a evoluir, a aliviar-lhe um pouco o sofrimento de alguma maneira. E isso tudo são características de um ser desperto. E nós que já demos esse primeiro passo para o nosso despertar, já não estamos sonambulando tanto como estávamos antes, deveríamos
continuar esses nossos esforços de melhoramento e evolução para o nosso próprio bem. E isso foi a melhora que essa encarnação vai nos proporcionar. Nós já havíamos feito esse comprometimento antes de reencarnar. Kardec, no Livro dos Espíritos, nós temos, dizem os Espíritos, que nessa revisão da vida que a gente vai fazer, de como vivemos essa vida na Terra, e ver o que é que falta, o que fizemos bem, o que é que fizemos errado, e o que falta aprender para continuar a evolução, a nossa evolução, o que falta melhorar, a gente vai, como Espírito, ter condição de ver isso aí. Nós vamos então solicitar uma reencarnação, e que, se Deus for bonzinho conosco, Ele vai nos permitir a vir, como a nós Ele nos permitiu, porque por isso estamos aqui. Então nós fizemos esse compromisso de fazer essa melhora. Nós não sabemos exatamente o que é que a gente veio para melhorar, mas a vida ela vai dar esses sinais. Então seja paciência, seja mais tolerância com as pessoas, seja praticar a caridade mais, compreender mais as pessoas, trabalhar em nossa paciência, fazer o bem, aprender a amar e aprender a perdoar. As 3 principais coisas que, se a gente fizer isso aí, aprender a amar, fazer o bem, perdoar e, no tempo vago, crescer um pouco intelectualmente, nós estaremos cumprindo a proposta que nós nos comprometemos a cumprir. E nós estamos seguindo os ensinamentos de Deus, de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado, muito boa noite a todos, uma ótima semana.